Olá pessoal, tudo bem? Jéssica falando com vocês aqui e hoje a gente vai resolver um exercício sobre classificação dos solos. Então, para o solo com as características abaixo, a gente deve classificar então pelo sistema unificado, SUCS, né? E pelo sistema rodoviário HRB. É dada uma informação adicional de que esse material não apresenta um odor forte ou um odor característico, certo? Então, são fornecidas informações dos percentuais de argila, silt, areia e pedregulho. São dados os limites de Atterberg, então, limite de liquidez de 66% e o limite de plasticidade de 57%. Aí vocês olham para isso e vão perguntar: como é que eu vou começar a resolver essa questão? Então, lembrem sempre, as duas coisas que a gente sempre vai precisar para os sistemas de classificação de solos são granulometria e limite de Atterberg, que são duas coisas que nós temos nesse caso, certo? Granulometria e os limites de Atterberg. Então, primeiro passo nesse caso, uma informação que sempre é solicitada: quem passa na peneira 200? Para começar tanto pela SUCS quanto pela HRB, essa é a informação base, certo? Então a gente precisa verificar quem que passa, quanto que passa na peneira 200, tá? Mas se eu nem sei quem é a peneira 200, qual que é o tamanho da peneira 200, então essa é a primeira coisa que a gente precisa verificar, tá bem? Então, a gente precisa verificar lá na série, na série padrão, né, de peneiras, qual que é o tamanho dessa peneira 200, certo? Então, 0,074 milímetros é a abertura dela. Então, todo mundo que for menor do que isso, todo grão que for inferior a isso, vai passar por ela. E é isso que me interessa. Então, eu vou olhar aqui nos materiais quem que passaria supostamente por ela, tá? Então, a priori, passariam areia fina, silt e argila, mas não é toda areia fina que passa, vocês concordam comigo? Tem uma partezinha da areia fina que é menor, mas nem toda ela. Então, nesse caso, a gente não considera areia fina, porque eu não sei da areia que eu tenho nesse meu material, eu não sei quanto é areia fina e mais do que isso, eu não sei quanto desta areia fina que é inferior, então eu não vou fazer essa consideração, tá? Neste caso, então, eu vou considerar apenas o percentual de argila e o percentual de silt como passante nessa peneira 200. Então, o passante na 200, 80%. Então, o passo inicial foi dado. Primeiro método de classificação, então, o SUCS, Sistema Unificado de Classificação dos Solos, tá? Essa é a tabela. A gente tem duas opções, certo? Ou os materiais são grossos, e aí eu entraria aqui, ou os materiais são finos e eu entraria aqui. Como eu sei se eu vou para cá ou para cá? Bom, eu tenho 80% que passa na peneira 200. Para ser considerado um material grosso, tem menos de 50% que passa na 200. Não é a minha situação, então eu vou deletar toda essa informação aqui de cima, certo? Então, eu sei que o meu material está aqui embaixo, tá? Ele é um desses aqui. Ok, mais 50% vou para cá. O que eu vou precisar agora? Eu preciso entrar com o valor de IP e com o valor de LL, tá? Eu tenho automaticamente o valor de LL, já foi dado. O valor do limite de plasticidade foi fornecido. O valor do índice de plasticidade, que é este IP, é a diferença entre estes dois. Lembrem disso sempre,
tá? Então, LL 66 e P 9 neste caso. O que eu vou fazer? Eu vou unir os dois pontos. Este é o local que eu preciso, é aqui que encontra-se o meu material. Então, aqui tá a minha classificação nessa situação. Então, este meu material é um MH. Ele é um silt de alta compressibilidade nessa situação. Tá bem? Guardem essa informação. A primeira classificação foi realizada. Uma observação que ficou faltando. Aqui, a gente ficou entre MH e OH. Concordam comigo? Como é que eu, Jéssica, já sabia que eu estava em MH e não em OH? Tinha uma informação adicional que dizia que o material não tinha odor forte. Lembram disso? Solos orgânicos sempre apresentam odor característico. Então, com essa informação dá para diferenciar se é ou não orgânico, certo? Então, tendo isso, eu consegui ter certeza de que ele é MH e não OH. Segunda classificação, então, HRB, ou classificação rodoviária, tá? O passante na peneira 200 continua sendo os 80%, porque isso não tem a ver com a classificação, isso é do meu material, tá? Aqui, o que eu preciso? Isso aqui também, eu vou ir por eliminação, certo? Então, passante na peneira 200. Vamos lá. Passante na peneira 200, eu já elimino todos estes primeiros tipos de solos aqui. Ele não pode ser A1, ele não pode ser A3 e ele não pode ser A2. Por quê? Porque todos eles, para a característica do passante na peneira 200, aceitam no máximo 15%, no máximo 25%, no máximo 10% e no máximo 35%. Então, a característica do meu material é ter 80%, então esses aqui não correspondem. Eu nem vou olhar as próximas informações, aqui limite de liquidez, índice de plasticidade, eu nem vou olhar para ele aqui mais, porque se ele já não atende a minha primeira característica, eu deleto essa informação, não pode ser nenhum destes materiais aqui, certo? Então, tchau para A1, A2 e A3. As minhas únicas opções são A4, A5, A6, ou A75 ou A76, tá? Próxima informação, então, seguindo aqui, a próxima é o limite de liquidez. O limite de liquidez do meu material é 66, vamos olhar lá para ele. O A4 diz que eu posso ter no máximo 40%, não serve. O A5, 41 no mínimo, serve. A6, 40 no máximo, não. O A7, 41 no mínimo, sim. Então, estes dois, A4 e A6, que tem no máximo 40 aqui, eu já risco das minhas possibilidades, já nem vou olhar mais para eles, tá bem? Então, para a próxima característica, só olho para 5 e para os dois tipos de A7 ali. A próxima, então, índice de plasticidade. Lembrando, índice de plasticidade é a diferença entre o LL e o LP. Nessa situação, é 9. Para o A5, é no máximo 10. Ok, atende. Para os dois A7 ali, é no mínimo 11. Não serve. Se não serve, eu risco, não é aquele ali. Então, o que a gente pode dizer do material que foi apresentado? Que ele é um material A5, certo? Acabei a classificação? Não acabei, pessoal. Não podemos esquecer que na classificação no sistema rodoviário a gente precisa colocar entre parênteses o valor do índice de grupo. Então, eu sempre vou ter lá A5 entre parênteses o valor do índice de grupo. Então, vamos calcular o índice de grupo agora.
Então, o índice de grupo, certo? Algumas observações, alguns cuidados que a gente tem que ter no A, B, C e D, certo? O A é o bastante, né? 200 menos 35. Nesse caso, o resultado dá 45. Mas a pergunta é, a gente pode utilizar 45? Não. Por quê? Lembrando que o resultado limite para este parâmetro é 40. O limite superior é 40 e o limite inferior é 0. Então, nesse caso, a gente adota o A igual a 40 na hora de substituir. Na hora de substituir o A aqui, eu vou utilizar ele igual a 40, certo? A mesma coisa para o B. O B deu 65, mas eu não posso utilizar ele. Na hora de fazer a substituição, o B, eu vou entrar, aqui tá o B, eu vou entrar com o valor de 40, porque o limite superior dele também é 40, certo? O C, a resposta dele daria 26, mas o limite superior do C é 20 e o limite inferior é 0. Então, o que eu vou fazer com o C na hora de fazer a substituição aqui? Ao invés de usar 26, eu vou usar 20. E o D é o IP menos 10, a resposta daria menos 1. Como o limite inferior é 0, eu não posso adotar menos 1, eu vou adotar D igual a 0 na hora de fazer a substituição aqui. Fazendo a substituição destes valores na equação, a gente vai encontrar um índice de grupo de 12, ok? Então, não é sempre, essa informação é bem importante, não é sempre que a gente vai ter que fazer essas trocas dos valores, tá? Se os resultados derem dentro dos limites, tanto superior quanto inferior, a gente não precisa fazer essa troca, certo? Se, por exemplo, o limite inferior é 0 e o superior é 40, e o resultado desce 17, não tem por que eu não utilizar o 17 como resposta, tá certo? Uma outra informação bem importante é que os parâmetros A, B, C, D e o índice de grupo precisam ser números inteiros, tá? Então tem que arredondar, senão vai estar errado, tá bem? Então, nesse caso, as respostas, então, para SUX é MH, então um silt de alta compressibilidade, e no HRB, no modelo rodoviário, no sistema rodoviário, é um A512. Lembrem o que eu falei, o rodoviário não basta eu colocar A5, eu tenho que colocar entre parênteses o índice de grupo. Certo, pessoal? Era isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.